Olá, queridos, amados, irmãos, amigos, família, graça e paz. Um privilégio mais uma vez poder estar aqui estudando a Palavra de Deus e compartilhando com você. Desta feita, continuando ainda a falar sobre o poder de Deus, que é o que a gente vem estudando há algum tempo. E um privilégio estar falando sobre esse tema, sobre o poder de Deus. E mais do que nunca, precisamos do poder de Deus. Temos vivido e estamos vivendo dias difíceis e não sabemos o que vem pela frente. Então, mais do que nunca, nós precisamos de Deus e do seu poder. O tema continua, o tema base é aquele de Efésios 6:10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos em Deus e na força do seu poder. Hoje eu quero compartilhar com você sobre o poder de Deus para transformar pecador perdido fora e dentro da igreja. Poder de Deus para transformar pecador perdido fora e dentro da igreja. Vamos estudar a vida de 3 pessoas, 3 pecadores que foram alcançados e transformados, salvos e transformados pelo poder de Deus. Então, convido você a tirar um tempo e acompanhar conosco essa meditação na Palavra de Deus. O tema base de hoje é Romanos 1,16, o apóstolo Paulo dizendo: não me envergonhe do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E o outro texto é João 1, versículo 11 a 13. Veio para o seu próprio povo e eles o rejeitaram, mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito, deu o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da carne nem do sangue, mas da vontade de Deus. Amém? Esses 2 textos base para a meditação de hoje. Vamos orar. Pai Celestial, obrigado por mais um dia, Senhor. Obrigado por mais uma semana. Obrigado pelo privilégio de estar meditando na Tua Palavra, Senhor. E ao mesmo tempo compartilhando com os meus irmãos, com os meus amigos e com a minha família. Senhor, fala conosco. Fala comigo aqui. Senhor, fala com essa pessoa que vai ouvir esta palavra. Senhor, fala conosco. Senhor, toca ao nosso coração. Estamos estudando sobre o Teu poder e desta feita sobre o poder que transforma o pecador perdido fora da igreja e também os que estão dentro da igreja. Senhor, toca as nossas vidas. Senhor, manifesta o Teu poder. Alcança essa família, esse irmão, esse amigo que está ouvindo essa palavra, alcança essa família. Se tem alguém enfermo, alcança trazendo o milagre da cura. Se tem alguém com problema, Senhor, financeiro, desempregado, alcança essa família, toca nessa família, abre portas, meu Pai. Se tem alguém com outro problema, Senhor, seja que ordem for, de que natureza for, alcança essa pessoa agora, toca com o Teu poder. Santo Espírito, fala conosco. Traz revelação, traz discernimento, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o apóstolo Paulo então fala em Romanos 1,16, não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus. Estamos estudando sobre o poder de Deus. E hoje vamos ver o Evangelho, o poder de Deus capaz de salvar e transformar o pecador. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Não me envergonhe do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele
que crê. Queridos, o apóstolo Paulo diz que ele não se envergonha do Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo, ele sabia muito bem o que ele estava falando. Ele sabia, porque o apóstolo Paulo foi um perseguidor do Evangelho. Ele mesmo diz que ele foi um perseguidor. Daqui a pouco a gente vai ver o texto. O apóstolo Paulo dizendo que ele era, depois de convertido, ele se considerava um dos piores pecadores. E ele diz que ele era perseguidor, blasfemo e violento, perseguindo os cristãos. Então, quando ele diz, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, o apóstolo Paulo sabia muito bem o que ele estava falando. Ele era um perseguidor, ele era um blasfemo, blasfemava de Deus. Pensava que estava defendendo Deus e estava blasfemando de Deus, perseguindo os cristãos, perseguindo Jesus Cristo, até o dia que ele teve encontro com Deus. Então, quando ele fala que o Evangelho é o poder de Deus que transforma todo aquele que crê, ele sabia o que ele estava falando, porque ele tinha sido um pecador perdido, religioso, sim, mas perdido, longe de Deus. E o Evangelho alcançou a vida do apóstolo Paulo. E ele coloca nesse capítulo, nesse versículo, algumas características do Evangelho poder de Deus. A primeira característica do Evangelho poder de Deus que ele coloca é que o Evangelho poder de Deus, ele é o Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo diz, não me envergonho do Evangelho de Cristo. O Evangelho que ele fala é o de Cristo, não é o dos homens, tá? O Evangelho que ele fala, a primeira característica é o Evangelho de Cristo, não é o Evangelho apenas da religião ou dos homens. Ele está falando que o Evangelho que transforma, liberta e transforma o pecador é o de Cristo. Até porque o Evangelho, o apóstolo Paulo, ele era religioso. Antes de conhecer Jesus Cristo, ele diz que ele era um dos mais zelosos e dos mais fervorosos religiosos da igreja dele, da religião dele. No entanto, ele estava perdido. Portanto, querido, primeira característica do evangelho que o apóstolo Paulo prega, ele não é o evangelho dos homens, não é o evangelho da religião, ele é o evangelho de Cristo. A diferença é brutal entre o céu, a diferença do céu para a terra, entre o evangelho de Cristo e o evangelho dos homens. Então, a primeira característica, ele fala, eu estou falando o evangelho de Cristo, ele diz. Esse é o poder de Deus, é o de Cristo. Esse é o poder de Deus que transforma o pecador, o de Cristo. A segunda característica deste evangelho que o apóstolo Paulo fala, ele é o poder de Deus. Ele é o evangelho de Cristo. E a segunda característica, esse evangelho é o poder de Deus. É o poder que transforma. Ele é o poder de Deus. Não é o poder da mente, não é o poder da capacidade humana, não é o poder de uma religião. Ele é o poder de Deus para transformar o pecador. Essa é a segunda característica, o poder de Deus. A terceira característica desse evangelho que o apóstolo Paulo está falando, ele transforma o pecador. Ele transforma, ele muda o pecador perdido em uma nova criatura, em um filho de Deus. É o que está lá em João 1,12. Todos quantos receberam a Jesus, recebem o poder para se tornar um filho de Deus. O Evangelho é Jesus Cristo, vindo ao mundo, morrendo na cruz, derramando o seu sangue, para purificar o pecado, para tirar o pecado e aproximar o pecador de Deus. Então, o Evangelho transforma. Ele é o poder de Deus porque é Jesus Cristo se manifestando ao mundo para transformar o pecador. Então, a terceira característica do Evangelho que o apóstolo Paulo prega, ele transforma o pecador, ele muda o pecador perdido em uma nova criatura, em um filho de Deus. A pessoa não continua um religioso, ele muda, ele tem as características de Deus,
Ele tem o DNA de Deus. Ele se parece com Deus. Queridos, a quarta característica do Evangelho que o apóstolo Paulo está pregando é que ele não envergonha. O apóstolo Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo ele não envergonha. Ele é o poder que transforma. Ele muda. Ele muda o mais vil pecador. Nós vamos ver daqui a pouco 3 pecadores que foram transformados pelo poder do Evangelho. Um era uma pecadora, uma mulher. Dizem os estudiosos que era uma prostituta. O outro, um ladrão. Um ladrão. E o terceiro, um religioso, fanático, que foi transformado pelo poder do Evangelho. Então, queridos, o Evangelho de Cristo, o Evangelho é o poder de Deus, o Evangelho que o apóstolo Paulo está falando em Romanos 1,16, a quarta característica, ele não envergonha, ele não decepciona quem o busca, quem o encontra. O Evangelho de Cristo, ele não envergonha o pecador e não envergonha Deus. Ele muda, ele é eficaz, ele é transformador, ele é libertador, ele muda a vida da pessoa que crê e o aceita. Essas são as características do Evangelho de Cristo. Aí vem a questão, o Evangelho que conhecemos e que cremos e que aceitamos, ele é o de Cristo ou é o dos homens? O Evangelho que tem sido pregado para você e que você creu e aceitou, se você já creu e aceitou, é o Evangelho de Cristo ou é o Evangelho dos homens, da religião? Sua vida está fundada no Evangelho de Cristo ou no Evangelho dos homens, da religião? O Evangelho que você tem ouvido é o verdadeiro ou é o falso? O Evangelho que você tem ouvido, crido e aceitado, ele é o poder de Deus? Ele tem transformado sua vida? O Evangelho que conhecemos, falamos e pregamos, tem transformado as pessoas? Tem transformado você? Tem transformado nossas vidas? Tem transformado a vida de nossas famílias, de nossos amigos, de nossos irmãos? Esse Evangelho que nós temos crido, ele honra ou ele envergonha a Deus? Ele honra ou ele envergonha a Deus? Ou será que o Evangelho que muitos creem e pregam por aí apenas muda o rótulo, mas a embalagem e o conteúdo continuam o mesmo? Como será? Vamos fazer uma reflexão sobre o Evangelho hoje. É o poder de Deus que transforma o pecador? Ou é o Evangelho que muda apenas o rótulo, a embalagem, mas o conteúdo continua o mesmo? Um velho homem vivendo errado, vivendo no pecado. Não, queridos, o Evangelho de Cristo transforma o pecador perdido. Transformou a vida do apóstolo Paulo. Nós vamos ver mais 2 pessoas que foram transformadas por esse Evangelho. O Evangelho que você conhece, que você tem crido, que você tem aceitado, se assim o fez, tem mudado sua vida, tem levado você a ser um filho de Deus, uma filha de Deus, tem mudado seu caráter, sua maneira de ser, sua maneira de se comportar, sua maneira de falar, sua maneira de ser como pai, como mãe, como filhos, como empregado, como empregador, como pastor, como membro de igreja, ovelha. Tem mudado você como aluno, como professor, enfim. O Evangelho de Cristo que você crê tem mudado sua vida? Temos visto no Brasil que muita gente se diz cristã, mas milhares, muitos, estão envolvidos com a corrupção que tem destruído o país. Muitos estão envolvidos com a imoralidade que avassala, que destrói esse país. Muitos estão envolvidos com a maldade e a malignidade que as pessoas têm tido com seus semelhantes, e muitos cristãos têm sido malignos e maus assim. Vamos estudar hoje a vida de 3 pecadores que foram transformados
pelo Evangelho, o poder de Deus, o Evangelho de Cristo. Um ladrão, uma prostituta e um religioso fanático que se considerava perfeito antes de conhecer Jesus Cristo. O Evangelho verdadeiro, ele não envergonha, ele não decepciona. O Evangelho verdadeiro, ele é o de Cristo, ele é o poder de Deus, ele transforma, ele muda a vida de todo aquele que crê, o aceita e deixa ser transformado pelo Evangelho. Porque também tem muita gente que tem ouvido o Evangelho verdadeiro, mas tem entrado no ouvido, tem saído no outro e não tem deixado o poder de Deus transformar suas vidas. Ouça lá que nesta reflexão o Espírito Santo toque o seu coração. Você que está na igreja, você que está fora da igreja, que você entenda que esse Evangelho, o poder de Deus, é capaz, é poderoso para transformar sua vida, transformar seu modo de viver, escrever uma outra história na sua vida, porque ele tem mudado milhares de pessoas. Vamos ver a vida dos três de hoje. A primeira é a pecadora, a mulher pecadora. Esse texto está em Lucas, capítulo 7, versículo 36 a 50. Jesus vai na casa de Simão, um fariseu, a convite dele. O fariseu era um religioso muito fanático da época, como era o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo também era fariseu, era a seita mais fanática da religião judaica. E o Simão, aqui da história de Jesus, era um fariseu. Jesus vai à casa dele visitá-lo. E quando Jesus chega na casa dele, entrando na casa do fariseu, se assenta à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, chegando por trás de Jesus, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugar-lhe os pés de Jesus com os cabelos da sua cabeça, e beijava-os, os pés, e ungia-os com unguento. E quando viu isso, o fariseu que o tinha convidado falava consigo, pensava consigo, dizendo: se esse homem fosse profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, e quando viu Jesus o fariseu que tinha convidado, e respondendo Jesus, disse a Simão o fariseu: Simão, eu tenho uma coisa para te dizer. E ele disse: dize-a, mestre. E Jesus disse para ele: um certo credor tinha dois devedores. Um devia 500 dinheiro e o outro devia 50 dinheiro. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe ambos as dívidas. Dize, pois-me, qual deles o amará mais? E Simão respondeu e disse: tenho para mim que é aquele que mais perdoou. E Jesus disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse ao Simão: vês tu essa mulher? Entrei na tua casa, tu não me deste água para lavar os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos da sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrei, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse ele à mulher: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer: quem é este que até pecado perdoa? E disse Jesus à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Meus queridos, essa é a história bíblica da primeira pecadora que foi transformada pelo poder do Evangelho, pela presença de Jesus.
ela foi transformada, ela foi alcançada, ela foi salva. Há comentadores que dizem que essa mulher era uma prostituta da cidade, mas quando ela ouviu falar de Jesus, quando ela já sabia quem era Jesus, ela já tinha ouvido falar de Jesus, e quando ela sabe que Jesus estava visitando o Simão, alguém da cidade dela, ela vai visitar Jesus, ela vai ao encontro de Jesus. E ela leva um vaso de unguento caro, ela unge os pés de Jesus, ela lava os pés de Jesus com as lágrimas e enxuga com os seus cabelos. O Simão, quando vê aquilo, começa a pensar, esse homem não é profeta, esse homem não é de Deus, porque se ele soubesse quem é essa mulher, essa pecadora, ele não ia permitir que ela estivesse fazendo o que está fazendo com ele. E Jesus olha para Simão e mostra para ele o valor do pecador. Jesus conta a história do homem do credor que tinha 2 devedores, um devia 500 dinheiro e o outro devia 50 dinheiro. E o credor, em razão dos devedores não ter como pagar, o credor perdoa a ambos. E Jesus pergunta para o Simão, Simão, você acha que dos dois, quem o credor amava mais? E o Simão falou, o que mais devia. E Jesus disse, você falou certo. É o caso dessa mulher. Ela é uma das mais devedoras dentre os pecadores. Mas é a que eu mais amo. O pecador, queridos, preste atenção. O valor do pecador perdido diante de Deus. O valor do pecador perdido. O mais pecador é o que Deus mais ama. Porque é o que precisa mais da graça de Deus. É o que precisa mais da misericórdia de Deus. Então, queridos, Jesus diz para Simão, conta a história para ele, olha, cheguei na tua casa, você não me trouxe água para os pés, você não beijou os meus pés, que era um costume da época, você não me ungiu, mas essa mulher fez tudo isso. Por isso, os seus pecados lhe são perdoados. Queridos, essa mulher não confessou pecado para Jesus. Ela não contou a história dela para Jesus. Nem precisava, porque Jesus sabia muito bem quem era a vida dela. Mas ela não falou, ela não chegou nem dizer para Jesus o que ela tinha feito de errado. O que mudou a vida dessa mulher, a salvação encontrou a casa dela e a vida dela por causa da ação dela. Ação. Queridos, o Evangelho transforma pecador perdido, não que apenas fala que crê em Jesus Cristo e aceita, mas o Evangelho transforma pecadores de ação, de atitude, gente que vai ao encontro de Jesus, gente que está afundada no pecado, mas que larga tudo, não importa o que vão dizer, mas vai em busca de Jesus. Naquela época, o que essa mulher fez era coisa absurda. As mulheres não podiam fazer esse tipo de coisa. Muito menos ela, na condição dela de pecadora. Ela talvez não tenha sido nem convidada, possivelmente não foi convidada para essa casa. Mesmo assim, sem ser convidada, ela precisava de Jesus. Ela queria Jesus. Ela queria ser salva. Ela queria ser transformada. Ela queria ser perdoada. E ela foi em busca de Jesus. Ela foi em busca de Jesus. Ela venceu os obstáculos. Ela venceu as críticas das pessoas, do Simão, das outras pessoas que estavam ali. Ela não olhou para as críticas. Ela não teve vergonha. Ela foi em busca de Jesus. Por isso ela foi alcançada. Atitude, ação. Queridos, fé não é só palavras. Fé é ação. Fé é ação. Não adianta dizer que crê em Deus e fica parado vivendo no pecado. Ela podia ter continuado na vida dela, vivendo no pecado. Ela tomou a decisão de mudar de vida. Ela disse, eu preciso mudar de vida. Eu preciso de Jesus. E ela largou a vida dela e foi em busca de Jesus. A história desse primeiro exemplo de pecador perdido que alcança a salvação é muito clara para nós. Nós precisamos ir em busca de Jesus.
Nós precisamos buscar Jesus. E Ele continua hoje para salvar todos nós. Porque todos nós precisamos de salvação. A cada dia a gente peca e a gente precisa do Salvador. Ou você acha que você não precisa mais do Salvador? Ou será que a gente acha que não precisa mais do Salvador? Nós precisamos do Salvador 24 horas por dia, 365 dias da nossa vida e até o final da nossa vida. Está aí o exemplo dessa mulher. Ela buscou Jesus com todo o seu coração. Ela não se importou com as críticas, com os pensamentos dos outros. Ela não disse nada, ela não teve palavras, ela teve ação. E o poder salvador e transformador do Senhor se manifestou na sua vida, sem nenhuma palavra, nem dela, nem de Jesus. Ela apenas disse, e Jesus disse para ela, os teus pecados te são perdoados, a tua fé te salvou. Fé demonstrada em ação e não na teoria. O Evangelho transforma, mas o Evangelho transforma pecador de ação. Pecador que quer ser transformado, pecador que quer ser salvo, pecador que quer largar o pecado e quer Deus na sua vida. Nós não podemos nos transformar. Essa mulher não podia mudar a sua vida. Quem mudou ela foi o poder de Deus, foi o poder do Evangelho. Sem palavras, mas ela foi em busca. Ela pagou o preço. Humildade, quebrantamento, lágrimas. Lágrimas. Não foram palavras, queridos, foram lágrimas. Não foram palavras, foram lágrimas. Lágrimas que convenceu, que tocou Jesus para alcançar a vida dela. A segunda pessoa que eu quero compartilhar com você era um ladrão. Era um ladrão. Vamos para a história dele? Está em Lucas 19, versículo 1 a 10. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. E havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. E tentava ver Jesus, mas era de baixa estatura e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso, correu adiante da multidão, subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus ia passar. E quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse, Zaqueu, desça depressa, hoje devo hospedar-me na sua casa. E sem demora, Zaqueu desceu depressa e com alegria recebeu Jesus em sua casa. E ao ver isso, a multidão começou a se queixar, começou a reclamar, dizendo, Cristo foi se hospedar na casa de um pecador. Jesus foi se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, o Zaqueu se levantou e disse, Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres. E se explorei alguém na cobrança de impostos, vou devolver 4 vezes mais. E Jesus respondeu, hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem não veio buscar e salvar os perdidos. Queridos, o segundo homem que o Evangelho transformou é Zaqueu. Era um cobrador de impostos que já tinha ficado rico, como muitos hoje no Brasil e no mundo, que começam a lidar com os impostos, com o dinheiro arrecadado, que é para o bem da nação, e eles acabam pegando uma parte para eles. Foi o caso de Zaqueu. Ele estava muito rico com isso. Tinha pegado uma parte dos impostos para ele. Mas o dia que ele ouviu falar de Jesus, o poder de Jesus, o poder do Evangelho, começou a transformar a vida do Zaqueu. Começou a incomodar e ele quis conhecer a Jesus. Ele quis mudar de vida. Ele quis largar daquela vida. E ele vendo falar que Jesus ia passar perto da cidade dele, ele decide ir encontrar com Jesus. Ele queria ver Jesus de perto, mas por causa da multidão, Jesus estava no meio da multidão. Ele não se satisfez apenas de acompanhar a multidão. Não, ele quis ter um encontro pessoal com Jesus. Ele quis ver Jesus de perto.
E como ele não conseguia chegar até Jesus no meio da multidão, e a Bíblia diz que ele era de pequena estatura, ele decide correr à frente, subir numa árvore, no caminho aonde Jesus ia passar. E quando Jesus passa, Jesus parou. Queridos, Jesus para todos aqueles que decidem buscar Ele de verdade, de coração. Aqueles que querem mudança, aqueles que não querem continuar com a mesma vida que tem vivido até hoje. Zaqueu era um desses. Era um ladrão. Estava muito rico. Alguém podia pensar, para que Zaqueu foi procurar Jesus? Rico, tinha tudo. Não tinha, querido. Ele tinha muito dinheiro. Podia ter muitos bens. Podia ter tudo aqui nesse mundo. Mas era um miserável, pobre, pecador. Porque sem Deus, nós somos pobres, miseráveis, pecadores. Mas Zaqueu quis mudar a sua vida. E ele corre ao encontro de Jesus. E Jesus diz para ele, desce depressa, porque hoje eu quero me hospedar na sua casa. Jesus parou para Zaqueu. E Jesus para qualquer um, hoje, que buscá-lo de coração. Zaqueu não importou a multidão. Imagina, o povo da época tinha um ódio tremendo de cobrador de impostos. E hoje nós temos ódio de ladrões. Muitas vezes nós não gostamos de pessoas que fazem coisas erradas. Na época também. E até o povo começou a criticar Jesus. Olha só, foi hospedar na casa de um pecador, de um ladrão. Começou a criticar. E sabe o que aconteceu? Sabe que diante dessa discussão, o Zaqueu disse, Senhor, eu vou pegar metade dos meus bens e eu vou dar aos pobres. Vou pegar metade da minha riqueza e vou dar aos pobres. E aqueles que eu cobrei demais, que eu defraudei, que eu roubei, cobrando imposto, eu vou devolver 4 vezes mais. Sabe o que Jesus respondeu? Hoje veio a salvação a esta casa, pois esse também é filho de Abraão, é filho de Deus, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Meus queridos, Jesus não veio buscar gente boa, gente sem pecado. Jesus veio salvar e buscar perdidos. Se você acha que você não tem pecado, a salvação de Jesus não serve para você. Jesus veio salvar perdidos. Jesus veio salvar pecadores. Jesus veio salvar gente que reconhece o seu estado, a sua miséria, o seu estado pecador. E a Bíblia diz que quando Deus mandou Jesus à terra, Ele não viu nenhum justo sequer, nenhum. Portanto, nenhum de nós somos justos diante de Deus. Somente a justiça de Cristo, a obra de Cristo, pode nos salvar e nos transformar. Queridos, por que Zaqueu foi salvo? Ele quis ver Jesus, ele quis mudar de vida. E olha o poder de Jesus na vida dele. O Evangelho transforma, acabei de falar agora há pouco. O ladrão aqui, ele disse, vou devolver metade da minha riqueza, e aqueles que eu roubei, eu vou devolver 4 vezes. O Evangelho transforma. Gente que continua vivendo errado, do mesmo jeito que vivia no mundo, e está dentro da igreja. Infelizmente, o Evangelho não o transformou ainda. Se é o Evangelho verdadeiro que estão pregando para ele, ele não deu ouvido. Mas talvez em muitos lugares não pregaram para ele ainda o Evangelho verdadeiro. O Evangelho que diz que Deus só salva pecador perdido. Gente boa, Deus não tem como transformar. Até porque não tem gente boa. Deus só transforma quem quer ser transformado. Quem reconhece que é pecador. Zaqueu reconheceu que era pecador. A terceira pessoa que quero falar hoje que o Evangelho transformou é um religioso fanático que vivia perdido dentro da igreja. Um religioso fanático que vivia perdido dentro da igreja. Sabe quem é? É o apóstolo Paulo. O texto base está em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9 conta a história do encontro do apóstolo Paulo com Cristo. Paulo era um religioso
da religião judaica, muito zeloso na religião. E quando ele soube e conheceu que tinha gente com outras religiões e falando de Cristo, e não do que Paulo conhecia, falando de Jesus Cristo, e os judeus detestavam Jesus Cristo, tinham levado Cristo à morte. Os judeus tinham levado Jesus Cristo à morte, o povo de Deus. Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Queridos, o problema do pecador é que o problema do pecador não é o pecado. O problema do pecador é achar que não é pecador. E Jesus fala isso lá em João 8, capítulo 8 e capítulo 9. Ele fala para os judeus que eles iam morrer no pecado. Não por causa do pecado, mas por não reconhecer que eram pecadores. E o apóstolo Paulo, dentro da igreja, estava perdido, perseguindo e matando o cristão. Quem não pensava como ele, quem não cria como ele, quem não era da religião dele, pregava outra religião. Paulo pegou soldados da liderança da igreja dele, pediu uma dezena de soldados para ir com ele, prender cristãos que estavam seguindo e falando de Jesus Cristo. E no caminho de Damasco, o apóstolo Paulo tem um encontro pessoal com Jesus. Ele tem um encontro pessoal. Jesus Cristo derruba Paulo, a presença de Jesus foi tão forte. Diz a Bíblia, indo ele no caminho de Damasco. Quando chegou perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo por terra, ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és, Senhor? E o Senhor disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Querido, o apóstolo Paulo estava dentro da igreja, mas estava perdido. Tem muita gente dentro da igreja hoje perdida, muita gente religiosa, defendendo princípios de igreja, doutrinas de igreja, mas sem ter um encontro real com Jesus. O apóstolo Paulo, muito religioso, mas não tinha tido um encontro real com Jesus. Por isso ele dizia agora, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho transformou a sua vida. Vamos ver o que ele fala, falando da história dele. Vamos ver um outro texto aqui, 1 Timóteo 1, 13 a 17, o apóstolo Paulo falando sobre ele. Ele diz assim, eu, embora um blasfemo, perseguidor e violento, contudo, recebi misericórdia, porque eu estava agindo por ignorância, incredulidade, e o Senhor fez transbordar em mim a sua graça e me encheu de fé e do amor que vem de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz que ele era um blasfemador, perseguidor e violento, mas Deus teve misericórdia dele, porque ele estava fazendo isso por ignorância. Dentro da igreja, com a Bíblia na mão, o apóstolo Paulo era um cego, era um ignorante a respeito de Deus. Queridos, será que não tem centenas de religiosos hoje, cegos e ignorantes, com a Bíblia na mão, sem conhecer o verdadeiro Evangelho, sem conhecer Jesus Cristo, sem ter uma experiência com Deus, e daí vivendo igual está no mundo, só religioso, só tem religião, mas não tem Deus, a vida não foi transformada. Queridos, o apóstolo Paulo diz, eu era um blasfemo, um perseguidor, eu era um violento, mas eu vivia na ignorância, eu estava fazendo isso, querendo defender Deus. Veja que o apóstolo Paulo foi alcançado, mesmo indo perseguir Jesus. Mas, no fundo, ele pensou que ele estava defendendo a Deus. Queridos, Deus sempre vai alcançar pessoas que, de alguma maneira, estão lutando por Ele. Ou de forma consciente ou inconsciente. Ou tendo conhecimento ou sem conhecimento. Se você está buscando a Deus, Ele vai transformar a sua vida. Se você está buscando de verdade, Ele vai transformar a sua vida. Se você está dentro da igreja ou fora da igreja e se sente que ainda não foi transformado, o mesmo evangelho que transformou o apóstolo Paulo, um blasfemo, um perseguidor e um violento, é o mesmo, ainda é capaz de transformar. E sabe o que ele fala? Essa é uma afirmação digna de toda confiança e todos devem aceitar.
Essa é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitar. Que afirmação é essa, digna de confiança, e que ele está dizendo que todos devem aceitar? Sabe qual é? É que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o pior de todos eles. Olha que coisa tremenda. Paulo dizendo, ó, eu tenho uma palavra para você, e você deve crer e aceitar. E a palavra é essa, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o pior de todos eles. Mas foi por isso que eu, o pior de todos os pecadores, recebi misericórdia, para que assim Cristo mostrasse o quanto Ele é paciente, o quanto Ele é misericordioso, e eu pudesse ser o exemplo para todos aqueles que vierem a crer nele para a vida eterna. Por isso, honra e glória a Deus para todo sempre. Ele é o Rei eterno, invisível e imortal. A Ele seja glória e seja honra. Queridos, ao que o Evangelho fez na vida do apóstolo Paulo, um pecador perdido, ele diz que um dos mais pecadores, um dos maiores pecadores, foi alcançado através do poder do Evangelho. Foi alcançado através do poder do Evangelho. E agora, concluindo, o texto de Filipenses, capítulo 3, versículo 4 e 12. O apóstolo Paulo falando sobre o que o Evangelho fez na sua vida, mas o que ele fez também para alcançar o Evangelho. Ele diz assim, ainda que também eu podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, falando de quando ele era antes do Evangelho, eu fui circuncidado ao 8º dia, eu era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, eu era hebreu de hebreu, segundo a lei, eu era fariseu, segundo o zelo, um perseguidor da igreja, e segundo a justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Segundo a lei de Deus, Paulo se achava um irrepreensível, mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda, para que eu possa ganhar a Cristo, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e considero como escória, considero como lixo, para que eu possa ganhar a Jesus Cristo e ser achado nele, não tendo a minha justiça, a que vem da lei, mas a justiça que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça de Deus pela fé. O apóstolo Paulo disse, olha, humanamente falando, eu era um religioso perfeito, eu era da religião mais importante da minha época, eu fazia tudo certinho na minha religião, as pessoas me consideravam como um irrepreensível, mas eu estava perdido. Eu estava perdido e eu decidi largar tudo isso, considerar tudo isso como lixo, para que eu possa ganhar Jesus Cristo, para que eu possa ser salvo, ganhar Jesus Cristo. Considerei tudo como escória, como lixo, para que eu possa ganhar a Cristo, para que eu possa ser achado nele, não tendo a minha justiça, a que vem da lei, mas a justiça que vem pela fé, para que eu possa conhecê-lo, conhecer Jesus Cristo, para que eu possa conhecê-lo, conhecer o poder da sua ressurreição, para ver se de alguma maneira eu posso chegar à ressurreição dos mortos. Queridos, o apóstolo Paulo era um religioso perdido dentro da igreja e que foi alcançado por Jesus Cristo. Teve uma experiência pessoal com Jesus. As igrejas estão cheias de religiosos e religiosas perdidas. Bons religiosos, jogando pedra em todo mundo, achando defeito nos outros, mas não conseguem enxergar que estão perdidos. Queridos, o Evangelho é o poder de Deus. Transforma pecadores perdidos fora da igreja e transforma pecadores perdidos dentro da igreja. Dentro da igreja. Queridos, esse Evangelho poder transforma pecadores perdidos fora da igreja e dentro da igreja, mas transforma aquele que reconhece que é pecador, aquele que reconhece que está perdido.
vivendo no pecado, mentindo, enganando, na prostituição, na idolatria de ídolos, na idolatria do dinheiro, na idolatria do prazer, na idolatria das coisas desse mundo. O Evangelho de Cristo transforma, o Evangelho de Cristo muda. Queridos, o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para transformar a todo aquele que crê. Mas o apóstolo Paulo deixa claro que o Evangelho de Cristo transforma aquele que crê e aquele que quer ser transformado. É preciso querer, é preciso crer, é preciso se deixar ser transformado. Esses 3 exemplos são exemplos de pessoas que quiseram ser transformadas. A pecadora, a prostituta, o Zaqueu ladrão e o religioso perdido, o apóstolo Paulo. Eles foram transformados. 2 fora da igreja e 1 dentro da igreja, porque quiseram ser transformados. Porque não aceitaram apenas religiosidade. Eles quiseram mudar de vida. Eles quiseram ter um encontro com Deus. Eles quiseram ter um encontro verdadeiro com Deus que mudasse as suas vidas. Deus quer ter um encontro com você hoje. Deus quer transformar a sua vida, transformar a sua família, transformar seu ministério. Deus quer transformar a sua cidade. Deus quer transformar seus amigos. Deus quer transformar a sua casa. Mas nós precisamos querer. Nós precisamos reconhecer nosso estado miserável, desgraçado, seja dentro da igreja, seja fora da igreja. Porque mesmo dentro da igreja, continuamos ainda num corpo carnal, mas o poder do Espírito Santo, o poder de Deus, pode transformar a nossa vida. Pode, transformou de milhares, como desses 3. Mas nós precisamos querer, nós precisamos reconhecer o nosso estado e correr para Jesus Cristo. O apóstolo Paulo disse, olha, eu larguei tudo, larguei a religião, larguei os meus amigos da igreja, larguei a minha igreja. Imagina o problema dele, de abandonar a igreja, abandonar a sua família, abandonar tudo por causa de Cristo. Se tornar, ele era um perseguidor, agora passou a ser perseguido por causa do Evangelho. Mas ele largou tudo para conhecer Jesus Cristo, conhecer o seu poder e conhecer o poder da sua ressurreição, para ver se de alguma maneira ele se salvava, de alguma maneira ele podia chegar à ressurreição dos mortos. Querido, querida, esse Evangelho transforma, ele muda, ele salva, ele liberta, mas ele liberta quem quer, quem reconhece que precisa ser salvo. Se a gente achar que a gente não tem pecado, o Evangelho não vai poder nos transformar. Não, querido, dentro ou fora da igreja, continuamos a necessitar do Evangelho, o poder de Deus, para nos transformar a cada dia, na imagem de Cristo. Ouça lá, que o Evangelho, o poder de Deus, mude a sua vida, mude a sua casa, continue mudando. Continue mudando. Quem sabe já mudou algumas coisas, mas quanta coisa ainda falta mudar em nossa vida. O Evangelho, o poder de Deus, quer transformar. Deus quer transformar através do seu poder. Muitas pessoas não querem ver falar em cristão por causa do mau testemunho. O Evangelho de Cristo tem decepcionado muita gente, tem envergonhado Deus, mas por mau testemunho de pessoas que ou não quiseram ser transformadas. Ouviram o Evangelho verdadeiro, mas não estão se permitindo ser transformadas pelo Evangelho. Ou outros, onde não está sendo pregado o Evangelho verdadeiro. Está sendo pregado o Evangelho de bênçãos, o Evangelho de prosperidade, o Evangelho só de coisas materiais, mas não o Evangelho que transforma o ser humano numa nova criatura, num filho de Deus, para que possa ir morar no céu. O Evangelho, o objetivo principal dele não é trazer riquezas materiais. O objetivo do Evangelho é transformar homens e mulheres em filhos de Deus, aptos a morar com Deus no céu.
A minha oração, nesse instante, depois dessa ministração, desse estudo da palavra de Deus com você, é que de alguma maneira a palavra do Senhor tenha tocado o seu coração aí, aonde você está. Faça uma reflexão. O Evangelho tem transformado a sua vida. O Evangelho que você creu e aceitou até hoje tem mudado sua vida. Sua vida tem sido um exemplo. As pessoas podem ver Cristo em você. Podem ver a imagem de Deus em você. Sua família, sua esposa, seu esposo, seus filhos, seus pais, seus amigos. Eles podem ver Jesus Cristo em você ou eles estão decepcionados. O Evangelho, poder de Deus, o verdadeiro, ele não decepciona, ele não envergonha. Ele é o poder de Deus, como o apóstolo Paulo disse. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. De todo aquele que crê. Não importa o tamanho do pecado, não importa como você tem vivido, não importa. O Evangelho é o poder de Deus. É tremendamente poderoso para transformar a sua vida. A Bíblia diz que aonde o pecado superabundou, aonde abundou o pecado, aliás, aonde abundou o pecado, aonde o pecado está sendo abundante, a graça de Deus, ela se manifesta de maneira superabundante para mudar a situação, para salvar o pecador perdido, arruinado, destruído, que está na desgraça desse mundo. Aceite Jesus. Abra seu coração para Jesus. Deixe o Senhor transformar a sua vida. Se você está na igreja, sabe o que o Senhor está dizendo para nós? Apocalipse 3, 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu quero entrar em sua casa para cear com você. Jesus quer cear comigo, como ceou com Zaqueu. Jesus quer entrar na sua casa, mudar a sua história, mudar a sua vida, mudar a minha vida, mudar a nossa vida. Mas Ele está batendo, Ele quer encontrar portas abertas. Ouça lá que nesta hora você esteja abrindo a porta do seu coração, da sua vida, para Deus entrar. Para Deus entrar, para Jesus Cristo entrar. Quem sabe você conhece a Bíblia de capa a capa. Quem sabe são anos e anos de igreja, anos e anos de religião, mas a vida continua a mesma. Os mesmos pecados, os mesmos erros, as mesmas fraquezas. O poder de Deus quer transformar a sua vida. O Evangelho de Cristo, o poder de Deus, quer transformar a minha e a sua vida. Mas nós precisamos fazer como o exemplo desses três. Ser pessoas que querem Jesus, que larga tudo para correr em busca de Jesus Cristo. Quanto tempo você tem gasto com Jesus? Se seu coração está no mundo, se o seu tempo tem sido gasto com as coisas do mundo e pouco tempo com Jesus, saiba de uma coisa. Se Jesus Cristo não é o primeiro lugar na sua vida, se Jesus Cristo não é o centro da sua vida, Ele não vai poder salvar você. Sua vida vai continuar a mesma. Porque a gente vê nesses três exemplos, são pessoas que largaram tudo e correram em busca de Jesus Cristo. Largaram tudo. Tudo. A pecadora, Zaqueu e o apóstolo Paulo largaram tudo, inclusive a religião, para conhecer Jesus. Você conhece Jesus ou você conhece a religião? Você é um filho de Deus, uma filha de Deus, ou você é um religioso e uma religiosa perdido dentro da igreja, como o apóstolo Paulo? Que o Espírito Santo esteja incomodando a sua vida aí hoje, em nome de Jesus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esta palavra que trazes ao meu coração e ao coração do meu irmão, da minha irmã, do meu amigo. Senhor, aonde estiver ouvindo essa palavra, alcança essa pessoa, transforma a sua vida, manifesta esse Evangelho, o poder de Deus, para mudar a vida dessa pessoa, mudar a história dela, mudar ela de dentro para fora, não ser apenas um rótulo, mas mudar ela de dentro para fora. Senhor, muda essa pessoa, muda essa família, muda esse homem, muda essa mulher, muda esse jovem, muda esse moço,
Muda essa criança. Toca agora. Toca com o Evangelho o poder de Deus. Toca com o Evangelho que alcançou a mulher pecadora. O Evangelho que alcançou o Zaqueu. O Evangelho que alcançou o apóstolo Paulo. Alcança essa pessoa agora em nome de Jesus. Alcança essa família agora em nome de Jesus. Traz a salvação. Traz essa salvação que alcançou a vida destes. Traz nessa família agora, em nome de Jesus. Traz nas nossas famílias, traz nas nossas igrejas, traz nas nossas igrejas o Evangelho, salvação. Senhor Jesus, nos tira da teoria, nos tira, Senhor, da hipocrisia e nos leva para o Evangelho verdadeiro, o Evangelho poder de Deus. Senhor, é o meu clamor, Senhor, é a minha oração, por mim, pela minha família e por estes que estão ouvindo a Tua palavra. Alcança-nos com o Evangelho, o poder de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus.